Desenvolvimento de um jogo educativo para melhorar a compreensão de conteúdos matemáticos no ensino médio. O objetivo do trabalho é elaborar um jogo didático que auxilie na compreensão de conteúdos matemáticos do ensino médio, considerando, quando pertinente, contextos interdisciplinares. Competência geral da UNCC é a 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica e a imaginação, e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. As competências específicas da BNCC de matemática são da etapa escolar ensino médio. Competências específicas de matemática 3 e 4. A 3 diz utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos em seus campos, aritmética, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística, para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Compreender e utilizar com flexibilidade e fluidez diferentes registros de representação matemáticos, algébrico, geométrico, estatístico, computacional, na busca de solução e comunicação de resultados, de modo a favorecer a construção e desenvolvimento do raciocínio matemático. As habilidades a gente não encontrou na BNCC que se encaixassem nos conceitos de geometria analítica. E o objetivo do jogo educativo e aspectos de cognição matemática que poderá melhorar são o objetivo: revisar os conteúdos de geometria analítica, desenvolver as relações sociais de cooperação e camaradagem, aspectos da cognição matemática que o jogo poderá melhorar. Desenvolve a capacidade de resolução de exercícios problemas. Olá, meu nome é Daniel e estarei dando continuidade a essa apresentação. Algumas informações sobre o jogo educativo qual trabalhamos são as seguintes. O nome do jogo no qual desenvolvemos é Corrida da Geometria Analítica. O ano escolar no qual ele será aplicado é o terceiro ano do ensino médio. O tempo estimado de execução do jogo é de 2 horas aulas. A quantidade de jogadores são 4 jogadores ou 4 times. Você pode separar assim, né? Por exemplo, você pega a sua sala e você separa ele em 4 times e trabalha com times, né? Ao invés de jogadores, dependendo do número de alunos no qual vão estar na sua sala. As peças do jogo são o tabuleiro, os dados, os personagens coloridos e as fichas de probleminhas. Estas são algumas fotos das peças do jogo no qual desenvolvemos. E as regras do jogo educativo são as seguintes. A primeira regra é que os alunos devem escolher uma forma de criar uma ordem aos jogadores. Isso vai da criatividade dos alunos. Após essa ordem ser estabelecida, os jogadores irão lançar os dados, no qual o resultado será o número de casas o qual os alunos irão andar, seguindo as seguintes condições. A primeira condição é que o aluno ele deve tirar uma ficha, e no caso dessa ficha ela ser uma ficha problema, o jogador ou o time, né, irá responder a pergunta dessa ficha. Caso o aluno acerte o probleminha, o personagem dele será encaminhado para a casa correspondente ao número tirado no dado e a ficha ela deve ser retirada do monte de fichas no qual serão disponíveis para serem retiradas. Em caso de erro, o personagem permanecerá na casa em que estava antes do lançamento do dado e a ficha deve ser recolocada ao monte de fichas numa maneira aleatória, no qual ela poderá ser novamente retirada.
No caso em que o jogador tire uma ficha surpresa, ele deve cumprir o comando indicado. E a terceira regra, né, será a seguinte: ganha o jogador que chegar primeiro na casa final. Algumas considerações finais são as seguintes: temos algumas recomendações. Ao aplicar esse jogo em sala de aula, é importante organizar o ambiente de aprendizagem, o posicionamento das carteiras e a divisão dos grupos para em seguida distribuir os tabuleiros. Durante a execução do jogo, o professor deve acompanhar os grupos, verificando como estão desenvolvendo as habilidades, as jogadas e como lidam com o conhecimento matemático e o conhecimento interdisciplinar e as dificuldades que apresentam, porque o jogo ele é uma ferramenta didática. Ele não deve ficar apenas no jogo, ele deve servir como uma ferramenta de avaliação da aprendizagem. Então, é necessário que o professor esteja por dentro do desempenho dos alunos para avaliar o que deve ser melhorado, qual que foi o conteúdo que houve uma defasagem dos alunos, no qual ele precisa ter mais atenção para revisar e melhorar o entendimento dos alunos neste conceito em si. É importante fixar o conteúdo abordado no jogo com atividades escritas e complementares após o jogo, ou seja, o jogo não deve ficar apenas no jogo, na diversão. Ele é um material didático, pedagógico, no qual vai servir para a revisão e o reforço de conteúdos matemáticos, contribuindo para melhorar aspectos da cognição matemática na educação básica. Obrigado a todos pelo acompanhamento.